que eu fiz para lidar com a dor do parto natural? Meu nome é Nathalie Pascoal e aqui no meu canal eu compartilho a minha experiência com o parto normal natural na casa de parto. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês uma pergunta que eu recebo bastante lá no TikTok, que eu sempre publico meus vídeos lá no TikTok sobre o parto, sobre a experiência da maternidade, e aí eu sempre recebo perguntas e comentários, né? O pessoal sempre divide opiniões também. Tem gente que fala que dói muito, tem gente que fala que não dói. Enfim, aquele duelo, né? Cada um tem uma opinião sobre o assunto. E eu, quando tava grávida, eu ficava nisso, só assistindo e pensando como é que é realmente, porque eu sei que cada um tem um linear de dor, né? E assim, cada pessoa tem uma história, uma experiência, um corpo. Então, assim, o que eu vou sentir em mim, talvez você não sinta em você. E aí a gente nunca sabe como é que vai ser o nosso parto até chegar o dia de parir. Então, assim, uma questão que eu tinha bastante era o medo do desconhecido, de não conhecer a dor do parto. Então, eu achava que era uma coisa que eu nunca havia sentido, que eu ia tomar um susto, que eu ia desmaiar, que eu ia morrer, enfim, eu pensei várias coisas. E durante a gestação eu fiquei procurando nos 9 meses relatos positivos para me encorajar, né? Então, eu procurava muito aqui no YouTube. E quando eu via que a pessoa já falava que estava doendo, a pessoa sofria e tudo mais, eu falava, bom, não quero isso. Então eu procurei o quê? Relatos de pessoas e até vídeos de parto assim normal na banheira, em casa, porque eu falava assim, como eu quero ter um parto na casa de parto, eu preciso me basear nesses partos, porque afinal eu não vou ter anestesia, eu vou ter que saber lidar com a dor. Então eu achava que ia doer muito e o meu medo era o quê? Não aguentar a ponto de pedir pro hospital, pedir uma anestesia, sei lá, gente. Eu tinha muito medo desse desconhecido, dessa dor que todo mundo fala e tudo mais. Então, quando aconteceu comigo, eu nem acreditei que era aquela dor, porque o que que eu senti? Como eu já disse pra vocês aqui no vídeo como é a dor do parto e já contei no meu relato de parto, eu senti o quê? Uma cólica menstrual intensa. E eu não sei se vocês já sentiram cólica menstrual, mas a minha cólica era exatamente assim, que tava ali no parto, sempre foi muito forte, e eu não lidava com ela. O que que eu fazia? Eu tomava um remédio para fazer as minhas coisas. Então, quando eu estava ali no trabalho de parto, essa dor era constante, era contínua. Como eu já tava assim no trabalho de parto avançado, eu cheguei com 9 para 10 na casa de parto, o que acontece? Era uma atrás da outra, então, tipo assim, me deu um ciricutico, eu não aguentava, assim, ficar parada. E aí eu me toquei que essa era a dor do parto, depois que a minha doula tinha falado o quê pra mim, né? Que o trabalho de parto, você fica tipo um animal e tudo mais, se você tem curiosidade também tem esse vídeo, mas aqui, vamos continuar aqui falando sobre como que eu lidei com essa dor. Então, o que acontece? Como que foi? Como que eu consegui tolerar essa dor na hora do trabalho de parto até parir a minha filha? Primeiro, gente, que eu tava muito preparada, porque durante os 9 meses, foi o que eu falei pra vocês, eu pesquisei bastante, eu li, eu assisti, mas assim, coisas boas. Porque coisas ruins, a gente sempre ouve. E quando a gente fala que quer um parto normal, ou até mesmo quando você fala assim, quero um parto normal natural na casa de parto, aí o povo te esculacha, você só vai ouvir coisa ruim mesmo, que você é doida, ninguém vai te encorajar. Então, o que acontece? Ouça coisas boas, porque você já vai ter a vozinha interior, às vezes duvidando de você, você já vai ter o seu medo interior. Então, o bom é você ver coisas boas, pessoas que te encorajam, e aí você vai se alimentando disso, porque você não sabe como vai ser seu parto, você não sabe como você vai sentir. Essa é a verdade. Você não sabe como que você vai se comportar no momento, como é que você vai lidar. Eu esperava que fosse uma coisa assim fora do comum, que eu ia causar, que eu não ia aguentar, porque eu nunca fui uma pessoa de aguentar dor, eu nunca fui de ficar de boa. Então, assim, quando estava acontecendo, eu até demorei pra me tocar que estava pra nascer. Então, porque eu tava esperando uma dor assim do além que fosse me abduzir. E no final era essa cólica menstrual com dor de barriga, ciricutico, toda aquela coisa, calor, né, gente? Então, assim, eu me preparei muito psicologicamente para aguentar isso. E outro ponto positivo de você se preparar psicologicamente, de acreditar em você mesma, de falar eu posso, eu quero, eu consigo, é o quê? Deixar o parto se desenvolver. Então, quando você se prepara muito
psicologicamente, claro, você nunca vai saber como vai ser. E é aquela coisa, as pessoas falam, mas pode ser ruim. Sim, gente, pode ser ruim, mas pode ser muito bom. Então, se você tem vontade, você tem a chance de tentar. E pra tentar, você tem que fazer umas coisas pra facilitar. E uma delas é o quê? Cuidado psicológico, você acreditar em você. Que aí o seu parto vai fluir melhor, entendeu? Porque o parto, querendo ou não, ele também acontece na cabeça. É liberação de hormônios, então você precisa se sentir o quê? Acolhida, confortável, segura, pra você conseguir parir. Senão você vai ficar travada. E quanto mais travada, mais tensa você ficar, mais difícil vai ser. Então, assim, você estando assim, encorajada, já ajuda muito, entendeu? Você estar positiva e acreditando que vai acontecer. E foi isso que aconteceu comigo. Claro, eu tinha ali os meus pontinhos de medo, né? Eu estava na pandemia, não sabia como que ia acontecer. Mas 99% eu falava, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu vou conseguir. Se fulano conseguiu, por que que eu não posso conseguir? Eu também tenho um corpo, eu tô saudável, vamos lá. Então assim, eu sempre ficava me jogando pra cima, tipo, vai dar certo. E aí foi, gente. E foi o que aconteceu. Eu cheguei com 9 para 10 na casa de parto. Porque eu me alimentei de coisas positivas, eu acreditei em mim, sabe? Eu não fiquei vendo coisas ruins que fossem me travar. Porque é o que eu falo, você precisa se destravar, se libertar, extravasar na hora do parto. É bom que você esteja com pessoas que você se sente confortável, num local confortável. Por isso que é tão importante você, às vezes, ficar a maior parte do tempo na sua casa. Eu optei por ficar na minha casa porque era o local que eu me sentia mais segura. Então eu fui segurando o trabalho de parto, ali, ficando no meu sofá, assistindo minha televisão, ficando no meu banheiro, e aí foi fluindo. E o meu psicológico já estava preparado. Claro, gente, ninguém é perfeito, ninguém é 100%. Como eu já falei aqui pra vocês, eu tinha os meus anseios, mas eu precisava acreditar. Porque se eu não acreditasse em mim, não acreditasse ali nas pessoas que iam me atender na casa de parto, as coisas não iam acontecer. Lidar com a dor na gestação é também lidar com o medo. Porque, assim, quando a gente tá grávida, um dos grandes medos é o quê? A dor. Mas o que superou o medo da minha dor? O medo da violência obstétrica. Então, por isso que eu falava, não, eu vou conseguir, vai dar certo, vai dar certo. Se fulano conseguiu, eu vou conseguir também, porque eu quero ter na casa de parto. Porque lembrando, gente, a minha escolha foi na casa de parto. E na casa de parto, o parto é natural. Existe, sim, os remedinhos naturais ali pra aliviar a dor. Então, assim, o que eu pensava? Que muita gente eu via parindo no hospital e tinha anestesia, tava ali urrando, precisava de anestesia, tinha, e se eu não tivesse essa oportunidade? Então, por isso que eu me preparei muito psicologicamente pra aceitar a dor. Então, assim, eu sempre falo, eu não fico chamando de dor, eu fico chamando o quê? De sensações. Então, a cada sensação que eu tinha, aquele incômodo que eu tinha, era um momento a menos para eu encontrar minha filha. Então, aquilo eu não falei, é uma dor, tal, não sei o que, eu vou morrer. Não, gente, eu senti, eu falei assim, nossa, isso é um alerta do meu corpo que eu vou conhecer a minha filha, tá chegando o momento, ela tá saindo. Então, assim, é aquela coisa, você trabalhar o seu psicológico. Eu sei que não é fácil. Eu sempre fui uma pessoa assim muito fraca, dolorida. Quando eu falei que eu teria esse parto normal natural, as pessoas desacreditaram em mim, a grande maioria. Mas foi aquela coisa, eu conversei comigo mesma, tava ali eu e minha filha, eu falei, bora, vamos nessa. Segurei nela, entendeu? E fomos, deu super certo, graças a Deus. E eu espero ajudar vocês com esse relato, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que tem muito mais. Nos comentários pode deixar dúvidas. E lá no TikTok eu compartilho diariamente os vídeos sobre parto, maternidade e tudo mais. Então se você gostou, vem aqui que tem muito mais. Um beijo e até a próxima!